respondendo essa pergunta aí que me fizeram ontem, vou tentar dar uma resumida aqui para vocês e falar alguns pontos importantes que tem que ter. Primeiramente, eu acredito que o ponto de um consultório na periferia tem que ser um ponto muito bem localizado, porque geralmente são regiões que têm alto fluxo de gente. Então, um ponto térreo, um ponto que seja numa rua bem movimentada, próximo a uma praça, um exemplo, próximo a um grande comércio, geralmente é um ponto ideal desse para você ter na periferia. E o que você pode fazer para trazer mais pacientes? O ponto é um dos primeiros passos, que tem que ter um bom ponto, uma boa localização. Você precisa também fazer ações em escolas, em ações em sindicatos, em locais que tem uma reunião grande de pessoas para você poder se associar a isso e as pessoas conhecerem o seu trabalho. Eu acredito que um trabalho de panfletagem, divulgação muito bem feito, não sendo aquela divulgação só de entregar panfletos, ser aquela divulgação que você traga o paciente para dentro do consultório, eu acho válido também. Eu acho válido. Eu também gosto de fazer, sempre na inauguração de uma clínica, começando a clínica nova, eu gosto de colocar numa rádio local que tenha, numa tipo de divulgação que o pessoal do bairro consiga ter acesso àquele tipo de... consiga conhecer você. Uma ferramenta fortíssima com essa região de periferia, e vou falar também com a região do interior do estado, é você trabalhar muito bem as redes sociais, é você divulgar muito o seu trabalho. Existe uma ferramenta muito legal no Facebook, no Instagram, para você conseguir atingir os pacientes daquela região. É um PIN de localização, que a gente coloca essa localização e você tem seu consultório e você faz propaganda só naquela região perto do seu consultório. For o bairro ali que tem um raio de 2, 3 quilômetros, você coloca o PIN com um raio de 2, 3 quilômetros nessa região e você consegue fazer uma divulgação muito assertiva para o público que você quer. Então, naquele bairro que você atende, naquela região da periferia, você vai ficar conhecido facilmente com a divulgação em redes sociais. Eu acredito que o bom trabalho com essas divulgadoras, associado ao bom trabalho nas redes sociais, você vai ficar conhecido rapidamente. E fazendo um bom atendimento a esse paciente, com certeza ele vai indicar novas pessoas, novos pacientes, e esse processo de indicação é muito forte na periferia também. Outra forma que eu gosto muito também de fazer é o atendimento de plano na periferia. Geralmente você consegue atender plano odontológico nas periferias que são mais próximas dos grandes centros urbanos. Tem algumas regiões que os pacientes realmente não têm plano, mas próximo aos grandes centros urbanos as pessoas têm muito plano. E eu consigo, como nessa região tem poucos dentistas credenciados às vezes, aí eu consigo fazer uma comunicação, consigo ter uma divulgação desse paciente do plano, que esse paciente do plano vem até meu consultório e daí eu faço um atendimento para ele que eu consigo converter para procedimentos particulares, consigo converter para ortodontia. Então, dando uma resumida de geral, o ponto é muito importante para você conseguir ter mais pacientes nessa região de periferia, fazer uma boa divulgação de rua, não de só entregar panfleto, de trazer aquele cara para dentro do consultório é importante. Eu acredito que você pode fazer no início, na inauguração, alguma divulgação, tipo de rádio ou algum meio de comunicação que as pessoas tenham acesso. Fazer uma divulgação grande nas redes sociais, porque quando você está numa região pequena, você consegue atingir o maior número de pessoas. E procure saber qual o convênio, qual o plano odontológico que essas pessoas atendem nessa região. Porque você vai conseguir trazer esses primeiros pacientes para o seu consultório. E se você focar em ortodontia ou em prótese, você vai conseguir, desses pacientes do plano, você vai conseguir divulgar seu trabalho para eles. E trabalhe muito, abra diariamente, e horário que os pacientes gostem de ir, comercial, o que for. E